há centenários felizes, que toda a gente recorda, e há centenários aziagos que toda a gente prefere esquecer. Em 1795, faz agora 200 anos, foi assinado o Tratado de Basileia. O quadro que estão a ver é uma alegoria ao Tratado de Basileia. Reparem, há ali um grande anjo, um anjo com umas asas enormes, um anjo matulão, está a escrever qualquer coisa numa pedra. O que ele está a escrever é que a paz foi obra dele, o príncipe da paz. Embaixo há uns anjinhos pequeninos que lhe estão a oferecer bastões de marechal, cadeias de condecorações, e há uma mulher vigilante que o acompanha prudentemente. Tudo aquilo é uma alegoria ao Tratado de Basileia e ao homem que a negociou, Manuel de Godoy. Devo dizer que é uma história muito menos angélica do que ali se pinta. Manuel Godoy era um rapaz esperto e bem parecido, era da escolta real, era da cavalaria. E um dia ia a cavalo a escoltar a carruagem principesca. Quando o cavalo tropeçou, deu um estouro, o rapaz ficou muito maltratado. Apesar disso, pula rapidamente para o cavalo e Suas Altezas ficaram muito comovidas por aquela valentia, aquela dedicação. Chamaram o rapaz, trataram-no muito bem. Bom, eu acho que nunca um trambolhão atirou um homem tão alto como esse trambolhão de Manuel Godoy. Ele era, como lhes disse, soldado. Bom, semanas depois era cadete, capitão, coronel da cavalaria, marechal, primeiro-ministro e aos 25 anos era ele quem governava a Espanha com mão de ferro. Até a rainha de Portugal fez um decreto, eu sei a data, é 3 de outubro de 1817, a tratá-lo por meu caro primo e a nomeá-lo Conde de Évora-Monte. Diz que ele, Manuel Godoy, era descendente do senhor rei Dom Pedro I e de Dona Inês de Castro, de onde vêm todos os reis da Europa. Imaginem até onde foi o rapaz da cavalaria. Como é que se explica que a rainha de Portugal tratasse por primo o tal rapaz de Badajoz? Bom, nessa altura a rainha é Dona Maria I, nessa data ela já está gravemente doente, está completamente demente, e quem manda é o filho, o príncipe regente Dom João. Como sabem, Dom João está casado com uma princesa espanhola, Dona Carlota Joaquina, que é filha dos reis espanhóis, Carlos IV e Maria Luísa. E, portanto, é natural que a rainha Carlota Joaquina quisesse prestigiar o ministro de seus pais, o ministro do qual se dizia tanto mal. Uma carreira tão rápida não podia deixar de desencadear ondas de má língua. É que os velhos generais que se viam preteridos por aquele recruta, as senhoras respeitáveis e bem comportadas e os antigos políticos postos de parte, toda essa gente acusava o Godoy. Bom, inventaram muita coisa. Dizia-se, por exemplo, que era a feia rainha que se tinha agradado daquele bonito rapaz. A verdade é que nunca houve provas disso. Godoy negou sempre. E uma coisa é certa: ninguém chega à grande sem ser abocanhado pela pequenez. A história da paz de Basileia é a seguinte. Como sabem, em França, os acontecimentos revolucionários desenvolveram-se com um grande dramatismo.
em 1792, decidiram julgar e condenar à morte o rei. Condenaram e executaram. Esse facto emocionou imenso as cortes europeias, especialmente aqui em Espanha. O rei de Espanha, o Carlos IV, era Bourbon e era primo do rei de França. Fez tudo quanto podia para lhe salvar a vida. Há uma carta, poucos dias antes da morte do Luís XVI, em que o rei de Espanha manda dizer o seguinte: eu quero salvar-lhe a vida, pago tudo quanto quiseram, digam quanto devo fazer para salvar a vida do rei. Mas não houve maneira, não o atenderam, o rei morreu na guilhotina. Essa execução provocou realmente na Europa uma grande indignação e as potências, as grandes potências, a Inglaterra, a Espanha, a Áustria, a Prússia, uniram-se numa coligação para derrubar aquela república regicida, aquela república que não respeitava nem sequer o sangue de suas majestades. Começa a guerra e Portugal também foi atrás disso, porque os ingleses e os espanhóis, é claro, a gente era aliado dos ingleses, também os espanhóis, no fundo éramos todos da família, e mandámos um exército lutar juntamente com os espanhóis. Essa, para nós, chamamos-lhe a Guerra do Roussillon, porque a Espanha manda um exército para aqui, o Roussillon, manda outro exército para aqui, a guerra arrasta-se 92, 93, 94, mas correu mal. Correu mal, porque os exércitos franceses vinham animados do misticismo revolucionário, não havia forma de os parar. Romperam completamente a resistência dos exércitos peninsulares. Aqui em cima, eles chegaram a Bilbao e é nessa altura que o governo espanhol, o Godoy, resolve fazer uma paz, mas fez em segredo. Devo-vos dizer uma coisa, o Godoy, de certo modo, tinha razão, porque diabo é que a Espanha estava aliada à Inglaterra numa guerra contra a França, se a grande rival da Espanha nunca foi a França, foi sempre a Inglaterra. Simplesmente, o Godoy resolve fazer as negociações no maior segredo e não disse nada aos seus aliados portugueses. Compreende-se porquê? Claro que se ele dissesse aos portugueses, os portugueses diziam aos seus aliados ingleses e pronto, e rompia-se o segredo da negociação, segredo que era essencial. Mas o resultado foi dramático para nós. A França fica amiga da Espanha e os portugueses ficam sozinhos em guerra. A paz de Basileia é em 95, 96, 97, 98, a gente a tentar de todas as maneiras fazer as pazes com a França, a propor tratados, a pagar, a sujeitar-se a tudo, mas os franceses não aceitam um tratado de paz. É nesse quadro que se perde Olivença. O que tornava a paz difícil era isto. Os franceses exigiam que Portugal passasse também para o bloco francês e que não permitíssemos que um só navio inglês entrasse em portos portugueses. Vejam lá como diabo é que a gente ia impedir os navios ingleses de entrar nos nossos portos. Bom, a coisa foi andando e os franceses, como eram aliados dos espanhóis, em certo momento obrigam os espanhóis a invadir Portugal, fazer a guerra para que Portugal alinhe com a França. É então que o Manuel Godoy faz a sua guerra. Em 1801, em maio de 1801, o exército espanhol
entra pela fronteira do Alentejo, conquista Olivença, bem, mas é uma conquista pacífica. Ninguém deu um tiro, porque vocês reparem, a rainha de Espanha era mãe da rainha de Portugal. Foi tudo com boas maneiras. A única vítima foi um ramo de laranjas. Diante de Elvas, foi o Godoy, com a espada, cortou um ramo de laranjas e mandou oferecer à rainha Maria Luísa. Bom, por isso, os espanhóis falam disto com certo desprezo, dizem que foi a Guerra das Laranjas. E foi. Só que eles ficaram com a Olivença e a gente, quando assinou a paz, também a paz foi em junho. Já lhes disse, a guerra foi em maio e a paz foi em junho. Assinou-se ali a paz, à força, a gente comprometeu-se a fechar os portos aos ingleses e os espanhóis comprometeram-se a fazer-nos a paz. Entretanto, a gente concordou, pronto, Olivença ficava espanhola para todo sempre. As outras vilas tomadas pelos espanhóis foram todas devolvidas, mas Olivença não. Godoy gabava-se de ter conseguido enganar Napoleão com essa história da Guerra das Laranjas. Essa gravura representa o já generalíssimo tendo aos pés as bandeiras vencidas. Há ali mais uma gravura, lá está, uma referência à vitória de Olivença. Bom, a verdade é que foi assim que começou a chamada questão de Olivença. A questão pode resumir-se assim. Nem Portugal nem a Espanha cumpriram as obrigações do Tratado de Badajoz. Portugal não cumpre porque tínhamos obrigado a fechar os portos aos ingleses e não fechámos, claro, não fechámos, nem podíamos fechar. Como é que se podia fazer uma coisa dessas? A Espanha tinha-se comprometido a fazer-nos a paz e fez a guerra. Poucos anos depois, em 1808, um exército espanhol, aliado agora a um exército francês, o exército de Junot, invade Portugal com um plano: dividir Portugal em 3 partes. Lá em cima, o norte, era um reino da Lusitânia, era para o rei da Etrúria. Depois as províncias Trás-os-Montes e as Beiras, isso ficava em depósito, que era lá para servir de moeda de troca nos jogos que queriam fazer. E do Tejo para baixo era o Principado dos Algarves, para dar ao tal Manuel Godoy. Como sabem, os franceses foram corridos, mas aí dá-se uma coisa grave. Exatamente por esta porta que estão a ver, entrou o general Beresford à frente de regimentos portugueses e retomaram Olivença. Só que, por ordem do Beresford, entregamos Olivença às autoridades espanholas e não às portuguesas. Napoleão foi finalmente derrotado, as potências vencedoras reuniram-se em Viena e ditaram aí uma nova ordem para a Europa. Ora bem, nos contratos de Viena foi formalmente reconhecida a nulidade do Tratado de Badajoz e o direito da pretensão portuguesa a Olivença. Bom, começam as negociações, mas entretanto a corte estava no Brasil e os portugueses apanharam Montevidéu. Montevidéu, que era uma colónia espanhola. Aí começa um contencioso novo. Os espanhóis dizem, está bem, a gente dá Olivença, mas vocês dão Montevidéu. Em Portugal diz, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é claro que tem, é claro que tem. E estávamos nisto quando vem a Revolução Liberal
o Brasil ganha a sua independência, o Brasil diz não temos nada com isso, Olivença é uma coisa, Montevidéu é outra. O tempo foi passando e a questão nunca mais se resolveu. A Olivença de hoje é uma agradável cidade e faz-me lembrar uma azeitona. Uma azeitona que tem por dentro o velho caroço histórico português e por fora a polpa rica de uma agricultura em pleno desenvolvimento. Vejam esta pedra. Isto é uma oliveira, a oliveira de Olivença, as 5 quinas de Portugal. Uma rainha sentada, que é a Rainha Santa Isabel, e uma inscrição gótica que diz que este castelo começou a ser construído no ano 1306, reinava el rei Dom Dinis. Chamam-lhe aqui a pedra fundacional do castelo e é objeto de um verdadeiro culto cívico na cidade de Olivença. Vejam esta torre. É obra do rei Dom João II, o príncipe perfeito. É no período das negociações com os reis católicos. É o príncipe perfeito a afirmar: quem manda aqui sou eu. Ela inscreve-se num conjunto de um castelo mais antigo, o castelo que já vinha do tempo del rei Dom Dinis. Olhem aquele portal, a cruz de Cristo, as esferas armilares e as 5 quinas. É o palácio do Conde de Olivença. O Conde de Olivença era o valente Rui de Melo, esteve em Tanger com Dom Afonso V e depois o rei premiou-lhe os serviços fazendo-o Conde de Olivença. Um neto ou bisneto dele veio a ser Duque do Cadaval e é por isso que agora lhe chamam Palácio dos Duques do Cadaval. Mas ainda hoje é o mais nobre edifício da cidade. Por isso é aqui o Ayuntamento de Olivença. Vejam este livro. É o próprio original do Fural Manuelino da Vila de Olivença, concedido pelo rei Dom Manuel em Santarém em 1510. Na última página lê-se claramente a assinatura El Rei. Reparem naquela bandeira da muito nobre, notável e sempre leal. Bom, lá diz cidade, mas então era Vila de Olivença. E reparem, sobretudo, no fecho da abóbada desta sala, que é a sala das reuniões do Ayuntamento de Olivença. Esta igreja de Santa Maria Madalena servia de sé à diocese de Ceuta. Como sabem, Ceuta fica em África, mas é uma fortaleza pequenina, não havia ali maneira de arranjar rendas para sustentar o bispo. Então o rei de Portugal deu um certo número de terras aqui em Portugal para o bispo se poder manter. Vem depois um bispo de Ceuta que troca as terras lá do norte, lá no Bispado de Braga, por terras aqui em Olivença e constrói esta bela igreja. O construtor da igreja, bispo de Ceuta, é Frei Henrique de Coimbra. Acho que
é realmente uma figura bem característica do português do século XVI. Esse homem era doutor em leis e era corregedor da Casa da Suplicação, coisa muito importante, mas sentiu o apelo da fé, entra nos franciscanos e quer embarcar para a Índia. Vai logo na armada do Pedro Álvares Cabral e é ele quem, no Brasil, à sombra das grandes árvores, diz a primeira missa no Brasil. Mas penso que foi ele quem pôs ao Brasil o nome de Terra da Santa Cruz. Um nome lindo que depois mudaram. Brasil, porque de fundo era a árvore que dava o dinheiro, não era a Santa Cruz. Mas do Brasil, Frei Henrique vai para a Índia e na Índia é ele quem estabelece as primeiras casas franciscanas. E depois volta da Índia a Lisboa e é feito bispo de Ceuta, em África. E depois de dar essa volta ao mundo, vem aqui construir a Igreja de Olivença. E jaz aqui. Pois a questão de Olivença é apenas esta. A vila foi portuguesa e deixou de o ser. O tempo foi passando e a questão nunca mais se resolveu. As potências de Viena garantiram, os ingleses prometeram, os espanhóis concordaram, mas os portugueses, com as suas questões internas, é que não fizeram nada. E o tempo foi passando. Ora, é bom que se saiba, o tempo resolve tudo, embora às vezes não resolva de acordo com o nosso desejo. E isso aconteceu em Olivença. O tempo já resolveu. As ruínas da ponte, estas ruínas que estão na nossa frente, são uma imagem muito dramática. A ponte foi arrasada e nunca houve a coragem de fazer uma ponte nova para não reconhecer que aqui era a fronteira. Continuam aqui, de pé, estas ruínas desoladas. Um bom momento para pensar que quando cai uma ponte, o que é preciso é fazer uma ponte nova e retomar corajosamente o caminho.